Boa noite, docente. Boa noite, colegas. Aqui Micaela Manecas Gomes. Eu trago aqui a apresentação da norma 15, que fala sobre os recursos minerais. Vamos. Bom, esse trabalho tem como índice, objetivo e âmbito desta mesma norma, o reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avaliação, a imparidade, divulgação da norma e teremos também exercício prático, como também algumas dúvidas frequentes que eu vou deixar ficar aqui no vídeo. Vamos agora para o objetivo desta norma. Esta norma tem como objetivo prescrever o tratamento de exploração e avaliação dos recursos minerais. Isto é, esta norma tem o objetivo de estabelecer o tratamento contabilístico e as divulgações financeiras relacionadas com gastos de prospecção e avaliação de recursos minerais. Esta norma reconhece que este setor tem especificidades próprias e por isso permite que haja alguma flexibilidade na forma de contabilização até que exista uma norma internacional mais abrangente. Vamos agora para o âmbito. Esta norma, ou seja, esta NIRF deve aplicar-se apenas aos encargos de exploração e avaliação em que incorram as entidades dedicadas à exploração e avaliação de recursos minerais, mas não a outros aspectos de contabilização desta entidade. Ou seja, esta norma aplica-se apenas a gastos de prospecção e avaliação, ou seja, antes do desenvolvimento ou produção comercial. E esta norma não cobre gastos de desenvolvimento após viabilidade comprovada ou também não cobre atividades de produção, nem cobre os direitos sobre recursos minerais já comprovados. Esta norma não cobre. No entanto, é necessário dizer que na contabilidade os recursos minerais, ou seja, dentro desta norma preferencialmente, os recursos minerais, eles estão mais para definir o tratamento contabilístico e também estão também para trazer aquilo que são as divulgações exigidas pelos gastos e de prospecção e avaliação de recursos minerais. Quando falamos disso, estamos a falar exatamente de petróleo, estamos a falar de gás natural, etc. E a NCRF 15, ela tem, ou seja, ela inclui aquilo como eu estava a dizer, né? Ela inclui minerais, petróleo, gás natural e outros recursos não renováveis. E sim. Reconhecimento e mensuração. Esta norma, reconhecimento e mensuração. Reconhecimento. Uma entidade ao reconhecer ativos de exploração e avaliação deve aplicar-se à NCRF 4, que trata sobre políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas. E essa política deve ser alinhada com as normas vigentes com o quadro conceptual da contabilidade. Muito bem. Os ativos de prospecção e avaliação, eles são reconhecidos como ativo se a entidade, ou seja, a empresa que controla o recurso como resultado de eventos passados, obteve direitos de exploração, se for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade, ou seja, uma possibilidade de exploração comercial, e também são reconhecidos como ativos se o custo poder ser mensurado de forma fiável. Temos um exemplo de perfurações exploratórias, como também podemos ver o exemplo de
de custos de estudos topográficos e geológicos. Então, como não reconhecer como ativo? Como é que podemos não reconhecer essa prospecção e avaliação como um não ativo? Se os gastos não satisfazem os critérios acima que eu referi, sobre a entidade controlar o recurso, for provável que benefícios econômicos fluam para a entidade, o custo poder ser mensurado. Se os gastos não satisfazerem os critérios ditos anteriormente, devem ser reconhecidos como gastos do período, sim. E quanto à política contabilista, a, a entidade deve adotar uma política clara e aplicar essa política de forma consistente para decidir se capitaliza os gastos da prospecção e avaliação, registrando como ativo ou reconhece como gasto. Mensuração. Quando a gente fala de mensuração, nós estamos a falar que no reconhecimento inicial, os ativos são mensurados ao custo. Exemplo de custos que podem ser incluídos: o custo da aquisição de direitos de exploração, o custo de estudos topográficos geológicos, como também geofísicos e geoquímicos, perfurações exploratórias, amostras e testes, alguns custos diretamente atribuíveis à prospecção e avaliação. No entanto, temos uma mensuração subsequente, que é após o reconhecimento inicial, onde a entidade deve escolher uma política contabilística consistente, onde ele tem a missão de escolher, ou seja, pode escolher dois modelos, modelo de custo ou modelo de revalorização. Modelo de custo orienta que os ativos mantidos ao custo devem ser deduzidos de imparidade, ou seja, ativos mantidos ao custo deduzidos de imparidade, enquanto que o modelo de revalorização permite apenas existir um mercado ativo para esses ativos. Uma situação muito rara que acontece muito, que não acontece bastante nos recursos minerais. Imparidade. A NCRF 15 obriga a fazer testes de imparidade sempre que houver sinais de que o valor do ativo pode não ser recuperado. Alguns desses sinais são o prazo da concessão expirou ou vai expirar em breve e não será renovado. Não há planos de investimento em exploração. As pesquisas não encontraram recursos economicamente viáveis. Há indícios de que a parte total do custo do valor do ativo não será recuperado mesmo com sucesso futuro ou venda. Ou seja, uma regra geral na imparidade da NCRF 15 é que os ativos de prospecção, os ativos. Vamos agora para a divulgação. A entidade deve divulgar a informação que identifique e explique as quantias reconhecidas nas suas demonstrações financeiras resultantes da exploração e avaliação de recursos minerais. Isto é, a entidade deve, acima de tudo, divulgar, né, aquilo que é a informação. Sim, a entidade deve divulgar a informação para, além de reconhecimento, mensuração e imparidade. A parte da divulgação também é importante, pois garante transparência para utilizadores de informação financeira. Ou seja, a entidade deve divulgar, pelo menos para as políticas contabilísticas, divulgar quais as políticas adotadas para gastos de prospecção e avaliação, que é capitalizar ou reconhecer como gasto, se utiliza o modelo de custo ou modelo de revalorização de mensuração subsequente. Também deve divulgar quais são as quantias reconhecidas, um montante de ativos de prospecção e avaliação reconhecidas no balanço ou o montante de gastos de prospecção e avaliação reconhecidos como despesa no período. Tem também a missão de divulgar sobre as transferências, para sabermos se
as referências de ativos de prospecção e avaliação para outros ativos quando ela for comprovada a viabilidade técnica e comercial. Também deve divulgar sobre os principais julgamentos de gestão aplicados a determinar se os gastos de prospecção e avaliação podem ser reconhecidos como ativos e quais as unidades geradoras de caixa para efeitos de teste de imparidade, indicadores de e também para indicadores de imparidade considerados, né? Sim. Ou seja, a divulgação deve deixar claro que deve deixar claro como é que a empresa trata contabilisticamente os gastos da prospecção e avaliação quando for capitalizado, quando for gasto, quais os julgamentos foram feitos e se houver uma imparidade. Temos aqui um exercício prático que aborda sobre, ou seja, diz o seguinte: a empresa Portos do Abelha Limitada, a empresa de exploração mineira, sediada na Avenida Júlio Nyerere, Rua 4, Maputo, em 2020 ocorreram os seguintes encargos. A aquisição de direitos de perfuração das valas de drenagem com um prazo de 5 anos, num valor de 700 mil meticais. Trabalho de campo, estudos topográficos e geológicos em TET, num valor de 150 mil meticais. 3. Tubagem e instalação de canos na área, 190 mil meticais. E pretende-se o tratamento contabilístico da empresa. Bom, vamos aqui começar com a resolução. Para o primeiro lançamento, nós temos 32, que são ativos tangíveis, 327, que são ativos de exploração e evolução mineira, que é sob conta, com o valor de 700 mil meticais, em contrapartida com a conta bancos, com a sua subconta que é abaixo, 121, num valor de 700 mil meticais. E daí é necessário colocar o histórico, que é pelo reconhecimento e mensuração inicial do ativo de exploração. No lançamento número 2 temos ativos intangíveis, né? E também colocamos aqui uma subconta de 334, que são ativos de exploração e avaliação mineira, num valor de 250 mil meticais, como também em contrapartida a bancos, num valor de 250 mil meticais. E o histórico continua o mesmo. E em seguida nós temos para o terceiro lançamento, temos 32 ativos tangíveis, 327 no valor de 190 mil meticais, em contrapartida a bancos 121, que são 190 mil meticais, pelo reconhecimento e mensuração do ativo de exploração. Muito obrigada pela atenção dispensada. Muito obrigada.